Preciso ressaltar, porque estou vendo durante os últimos dias e acompanhando, que a gente tem que tomar cuidado para não generalizar. Não é toda a torcida do Atlético de Madrid, gente, porque não é toda a torcida de um time, quando a gente vê esses casos, que acontece. A gente precisa focalizar em quem foi, da onde está vindo. Então, é da torcida que fica atrás do gol ali, com as bandeiras, é daquela torcida que a gente ouviu. Eu estou acompanhando aqui nas redes sociais para ver se a gente tem algum outro caso dentro do estádio. Até agora não veio nenhuma informação de algum outro canto, de alguma outra coisa que possa ter acontecido fora a bola rolar. É verdade que durante a partida, a gente até ressaltou na nossa transmissão do Arquibancada, o grito que se escutou em determinado momento do jogo foi a torcida do Atlético de Madrid, e aí vários torcedores em vários pontos do estádio cantando, chamando o Vinícius de tonto, que é bobo, né? A tradução seria essa. Então, até o momento, Fred, só para ressaltar, a gente não tem nenhum indício de que tenha acontecido algum ato, alguma injúria racial dentro do estádio enquanto a bola estava rolando. Ainda não sabemos se aconteceu alguma coisa ou não, mas provavelmente ficaremos sabendo se aconteceu. O que aconteceu foi um ato fora do estádio, por essa parte da torcida, e eu acho importante a gente não generalizar, como tem acontecido nos últimos dias, que eu tenho recebido mensagem que todos os espanhóis são racistas, os europeus são racistas. Vamos ser responsáveis e não vamos generalizar e vamos contar o que realmente está acontecendo. Eu acho que essa história ela tem vários pontos que a gente precisa melhorar. Como meio de comunicação, nós e os meios de comunicação da Europa, como um todo, a gente precisa melhorar como sociedade, a gente precisa melhorar como clube de futebol, a gente precisa melhorar a forma como a gente comunica as coisas, porque eu acho que se misturaram duas coisas que levaram a hoje o mundo estar apontando todos os torcedores do Atlético de Madrid. E não são todos os torcedores do Atlético de Madrid, é uma parte da torcida, e essa parte da torcida tem que ser punida, e essa parte da torcida a gente precisa cobrar do Atlético de Madrid, a gente precisa cobrar da La Liga, a gente precisa cobrar da sociedade espanhola, que puna essa parte da torcida e que puna comentaristas que vão para a televisão proferir injúria racial contra um jogador, comentaristas que vão para a televisão ser xenófobo com algum tipo de cultura, a gente precisa punir essas coisas. Então, é importante a gente ressaltar os pontos de toda essa história para não corrermos o risco de generalizarmos algo que não é generalizado, que não é todo mundo. Enfim, acho que esse assunto, cara, é o mais importante, né? É o mais importante. A gente vai falar do que aconteceu dentro de campo, porque é a forma com a qual o Vinícius pode responder, e hoje deu para ver, pelo menos a minha percepção, e a percepção da Tati também é muito importante, mas também quero trazer Clara e Otávio para o debate. A postura do Vinícius foi diferente da normal. Eu acho que ele estava se colocando mais como protagonista mesmo, assim. Ele estava querendo a bola nele, ele estava discutindo, ele estava irritando os adversários. Eu senti um Vinícius que cresceu, né, nesse ambiente hostil e criminoso em certos aspectos. Mas uma dúvida que eu tenho, Tati, se a torcida organizada, e a gente sabe onde ela fica, por que o Atlético de Madrid permite que essa torcida entre no estádio? É uma grande questão. Não é de hoje, não é esse um caso isolado, são vários casos em vários outros momentos, e há uma pressão de vários setores, de vários pontos envolvidos na área do futebol, para com o Atlético de Madrid que tome algum tipo de atitude contra essa torcida. E aí é um ponto muito fraco por parte do clube, de que até hoje não é esse o primeiro caso de racismo vindo dessa torcida, dessa parte da torcida, Fred. Isso é uma coisa que acontece, já aconteceu, enfim, muitos e muitos casos. Vocês lembram de um torcedor do Deportivo que foi jogado no Rio e acabou falecendo? Também vem daí. Então, são muitas coisas envolvendo essa parte da torcida do Atlético de Madrid, e é uma pressão muito grande da sociedade para que o Atlético tome alguma punição mais forte, que expulse esses torcedores do estádio, ou que faça alguma coisa, e até agora o clube não tomou esse tipo de atitude, e eu não sei te responder por quê. Otávio e Clara, alguma atitude tem que ser tomada, né? Se não pelo Atlético de Madrid, por La Liga ou pelos dois, enfim.
É porque eu fico com a sensação de que, como o Real Madrid venceu e Vinícius e Rodrigo dançaram, o que foi uma cena linda, vai ficar meio que a sensação de que a resposta foi dada, né? De que essa confusão terminou, porque dentro de campo o Vinícius conseguiu responder, o Real Madrid ganhou o jogo, mas assim, eu acho que não está no âmbito esportivo isso aí, né? E a gente precisa ver algum tipo de punição para além de uma vitória do Real Madrid com o samba da dupla brasileira. Porque existem duas coisas aí, né? Uma coisa é o posicionamento do Vinícius, o posicionamento de quem foi vítima de um crime, e ele foi, assim, sensacional em todos os quesitos, não só no posicionamento que ele fez antes do jogo, como a postura dele em campo, o fato, inclusive, dele dançar ao lado do Rodrigo. Isso é uma coisa, né? Então, é o que você falou, isso aí aconteceu, isso é um dos pontos. O outro ponto é o ponto da questão do agressor, no sentido, né, da pessoa que cometeu um crime, ou das pessoas, ou daquela parte da torcida. E isso não tem nenhuma dúvida de que isso precisa de uma mão muito mais firme, porque é crime. Mas eu tenho muita dificuldade, Fred, de entender quando essa chave vai virar, sabe? Assim, eu moro na Itália há quase 6 anos, e a sensação que eu tenho, inclusive, e não é só uma sensação, e aí explico por quê, é que a situação não só não melhora, não os posicionamentos, enfim, e as punições, e as coisas que deveriam ser tomadas, elas não só não acontecem, como as coisas estão piorando. Então, por exemplo, aqui na Itália, se eu não errar exatamente os anos, mas não vai fazer tanta diferença, se tem 2 ou 3 anos, eu não confesso que não sei se saiu um novo, mas há uns 2 ou 3 anos saiu um estudo da Associação dos Jogadores que os casos de racismo estavam aumentando no futebol italiano. Estamos falando de 2020. Então, não é que os casos estão diminuindo e, ok, demora, é um processo, o país é atrasado, as coisas estão piorando. Então, assim, eu não sei em que momento as coisas se tornaram, sabe, tão normais que a torcida canta antes e ninguém faz nada. E aí, assim, eu confesso que eu fico um pouco perdida no que mais podemos falar, no que mais podemos fazer, em como mais podemos cobrar, para que em algum momento essa chave vire, porque ela não só não vira, como em alguns pontos ela vai fechando cada vez mais. Fala, Otávio. A gente pode até lembrar, a Clara citou aí essa situação de não ser reconhecido, né, o racismo, né? O Ancelotti falou isso na coletiva, né, como se não tivesse na Espanha, e na situação que teve mais recente que eu lembro, eu acho que foi um jogo contra o Cagliari, que teve a situação com o Moise Kean, o Bonucci foi completamente repreendido na época, né, como se 50% da culpa da situação fosse do Moise Kean, e depois ele teve que, por pressão da Juventus e de alguma parte da torcida e da imprensa, né, teve que pedir desculpa pela situação, né, mas então, assim, a vítima acaba sendo culpa ainda, né, como se ela tivesse alguma culpa na situação, né, e é uma coisa que a gente vê recorrentemente a gente vê isso acontecer, né, de não reconhecer o problema ou não querer misturar o problema. O futebol e o racismo são coisas distintas e elas se misturam. Só que às vezes não querem misturar, não querem envolver. Ou então, o futebol vale tudo, né? No futebol pode. É permitido poder cantar, né? Exato. Fazer xenofobia, casos de racismo, né? Pois é. Ô, Tati, eu fiquei um pouco chocado com essas palavras do Ancelotti antes do jogo. Eu não sei qual vai ser o tom da entrevista pós-jogo, não sei se alguma entrevista, eu sei que você está de olho para trazer para a gente aqui qualquer declaração relevante, mas fingir que não existe é fazer parte do problema. Eu já estou aqui na Espanha há muito tempo e eu acho que a sociedade espanhola, ela não conseguiu, assim como a italiana, acredito que é bastante parecida, são sociedades ou são culturas muito menos diversas do que a brasileira. Então, aqui, os casos, eles não acontecem absolutamente todos os dias, na nossa cara, todos os dias, como acontece no Brasil. E eu acho que isso faz com que o caminho que eles tenham que percorrer,
ele nem tenha começado ainda. É como se fosse uma estrada e a gente tivesse entrado na estrada e nós estamos caminhando. E há países, como para mim é o caso da Espanha, o caso da Itália, em que eles ainda não identificaram que existe uma estrada que eles têm que caminhar. Então, o processo de avanço da sociedade, aqui, ele vai num processo infinitamente mais lento e muito menos trabalhado do que a gente, do que a sociedade brasileira já conseguiu andar. Então, muito... Hoje eu falava com vários companheiros de profissão, porque eles têm a dificuldade ainda de entender. Toda essa história começou na quinta-feira, quando um comentarista de televisão, num programa ao vivo, de um maior programa esportivo de audiência da Espanha, foi xenófobo e racista. E eles ainda não conseguem entender e aceitar que a declaração é racista. Então, parte de todo um começo de que, para eles, não há um início. Então, vai o Ancelotti para a coletiva e diz que ele não vê. O comunicado do Real Madrid, que eu achei contundente, mas que eu acho que poderia ter sido mais, não foi. Não declaração foi, não citou quem falou. Exatamente. Esse ponto é outro ponto. O fato de não ter citado quem falou gerou uma confusão muito grande em todo mundo que consumiu as notícias por esse caso, que acabaram apontando de que o racismo e a xenofobia nessa história tivesse sido cometido pelo Koch, o que não aconteceu. O Koch não foi xenófobo e não foi racista na declaração dele. Então, houve um problema também de uma responsabilidade da imprensa enquanto comunicar o que estava acontecendo, que gerou todo o caso. Então, para mim, insisto, para mim é um problema muito mais profundo do que a comunicação, a imprensa, o futebol. É um problema de avanço da sociedade. Assim como aqui na Espanha, na Itália também, são países que ainda não trilharam esse caminho, eles não estão no mesmo processo que a gente. Então, dificulta a gente querer fazer eles entenderem o que está acontecendo no Brasil. Eu tive que explicar para vários colegas o que estava acontecendo no Brasil, porque eles não conseguiam entender o movimento que estava sendo criado. Mas por quê? Então, assim, é realmente muito complexo e muito complicado a gente querer igualar processos de sociedade. A gente não está no mesmo processo. A tradução mais apropriada do que o comentarista falou é fazer macaquice, não é? Acho que seria algo nesse sentido. Essa é a tradução. Que a gente também usava, espero que pare de usar, para alguém que está fazendo gracinha, né? Só que quando você fala isso, empregado para um jogador preto, é evidente que é uma declaração racista. É evidente que é uma declaração racista. A declaração por si só já é racista, né? Mas quando ela é empenhada em cima de um jogador preto, ela se torna racista. E eu tenho certeza que, fosse no Brasil uma declaração dessa, a reação seria muito mais exemplar do que como foi na Espanha. O programa continuou no ar, gente. Não teve paralisação de programa, o cara não foi expulso do estúdio, o cara não foi responder queixa, crime, não teve nada disso. Acho que como parâmetro, esse tipo de declaração, pelo menos na imprensa ao vivo, assim, falando num programa de grande audiência, nem aconteceria mais, né? Acho que aqui no Brasil, acho que não aconteceria esse tipo de coisa. Eu espero que não, né? Não. A Inglaterra é um problema também, evidentemente, né? Eu acho que a grande parte do continente europeu tem um problema com isso por questões históricas, né? Um país calcado na exploração, um continente calcado majoritariamente na exploração de outros países, e eu acho que essa discussão ela fica muito para trás. Mas na Inglaterra eu sinto que a reação é melhor. Por exemplo, quando aconteceu o caso de racismo online aos 3 jogadores que perderam pênalti na final da Euro, né? Sancho, Rashford e Saka, todo mundo, ou pelo menos, enfim, unânime, pareceu ser unânime o movimento de condenação do que aconteceu, né? Então, se na Espanha ainda tem gente que, bem intencionada, mas ignorante, não consegue entender, é porque, de fato, o debate está muito atrasado. Eu tenho visto alguns comentários aqui, e eu acho que é importante
que nós somos 4 pessoas brancas comentando sobre racismo. E eu acho que é uma crítica válida, tá? Eu acho que a gente não ter um comentarista preto aqui com a gente é uma consequência do problema, né? De um racismo estrutural e de a gente não ter um correspondente preto, né? A gente não ter alguém com muito mais lugar de fala do que a gente para estar aqui nesse debate. Mas não é por isso, acredito eu, que a gente deva ignorar e não comentar o que está acontecendo, né? Eu acho que comentar é tentar, pelo menos, abrir o espaço para debate aqui, tanto entre a gente quanto com o público, né? Mas, enfim, passamos para o que aconteceu dentro de campo? Ou alguém tem mais algum ponto para trazer? Tiveram 2 pontos. A Tati citou sobre os gritos de tonto, pelo menos aqui, pelo menos na minha bolha aqui, pesquisando na internet, não sei, vale até confirmar a informação, Tati, mas tem muita gente falando que nesse momento foi gritado mono, né? Como se fosse macaco pro Vini Júnior. Eu, assim, o que eu ouvi e o que os meus companheiros de profissão que estavam no estádio me confirmaram é que foi tonto. Por isso eu digo, a gente ainda não pode afirmar 100% que não houve nada, porque eu não estava lá, então eu não posso dizer exatamente o que eu estou pelo que eu ouvi e pelo que me passaram. Mas eu já digo para vocês, uma coisa que é comum aqui na Espanha, há vários programas que têm várias câmeras dentro do estádio, que gravam, e se não saiu até agora e aconteceu alguma coisa, nas próximas horas a gente realmente vai ouvir se realmente aconteceu alguma coisa fora do tonto. Por enquanto, eu ainda fico com o tonto, porque foi o que eu ouvi e foi o que os meus colegas que estavam no estádio, que eu confio neles, se tivesse acontecido alguma coisa, eles teriam falado, que teria sido diferente. De momento, eu não tenho essa informação, mas veremos se no decorrer das próximas horas a gente consegue confirmar alguma coisa. E um ponto aqui rápido também, ainda bem que eu lembrei de falar, a gente está falando aqui de racismo europeu, né? Agora na Espanha, e já passou pela Itália, já passou pela Inglaterra e tudo mais, mas é importante a gente ressaltar que o racismo sofrido pelo Vinícius começou no Brasil. O Vinícius, enquanto jogador do Flamengo, sofria racismo de brasileiros. O Vinícius, indo para o Real Madrid, sofria ataques racistas de brasileiros. Então, assim, apontar o dedo, às vezes, tem que ser uma consequência de olhar no espelho, né? A discussão está mais avançada no Brasil do que na Espanha, mas a gente tem muito problema, evidentemente, com o racismo do Brasil, e o Vinícius foi vítima disso, partindo de brasileiros, inclusive. Tati, dentro de campo, samba de Vinícius, samba de Rodrigo, mas também com a companhia de Tchouaméni, de Modric, enfim, o Real Madrid sendo pontual e tendo um primeiro tempo melhor que o segundo, né? Uma coisa que a gente não está acostumado a ver nesse Real Madrid, que é um time de segundo tempo, né? E que pela primeira vez ganha um jogo marcando os gols no primeiro tempo, porque geralmente o Real Madrid costuma fazer muito mais gols na segunda parte.